Depressão espiritual, suas causas e cura. Capítulo 5. Aquele pecado. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 1, verso 16. No capítulo anterior, consideramos as pessoas que são infelizes e nunca realmente se regozijam em sua vida cristã, porque deixam de manter um equilíbrio entre a mente, o coração e a vontade. Paulo fala a esse respeito em 1 Timóteo, dizendo que devemos manter a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo capítulo 1, versos 19 e 20. Essa falta de equilíbrio é uma das grandes causas, não só de infelicidade, mas de tropeços e fracasso na vida cristã. Há pessoas que se espantam com isso. Elas têm uma visão volúvel e superficial da vida cristã, achando que, se alguém preencheu um cartão de decisão, ele é um cristão e deve, portanto, ser perfeitamente feliz. No entanto, com a experiência e a história da igreja cristã claramente demonstram, esse não é o caso. E se adotarmos essa perspectiva superficial, não vai demorar muito até que tenhamos problemas. O fato é que sempre há cristãos enfrentando algum tipo de problema, por várias razões, e não podemos ler as epístolas do Novo Testamento sem constatar a verdade do que estou dizendo. Se crer e aceitar a salvação fosse tudo o que é preciso, então as epístolas não teriam sido necessárias. Na verdade, de certa forma, nem haveria necessidade da igreja. As pessoas seriam salvas e viveriam felizes para o resto das suas vidas como cristãs. Todavia, temos abundante evidência de que esse não é o caso. Essas pessoas no Novo Testamento tinham crido e se tornaram cristãs. No entanto, foi necessário que os apóstolos Paulo, Pedro, João e outros lhes escrevessem cartas, porque elas estavam enfrentando problemas de um tipo ou de outro. Estavam infelizes por várias razões e não estavam se regozijando na vida cristã. Alguns desses cristãos estavam sendo tentados a olhar para trás, para a vida da qual tinham sido salvos. Outros enfrentavam tentações mais sérias e ainda outros sofriam cruéis perseguições. Assim, a própria existência das epístolas do Novo Testamento nos mostra que abatimento e infelicidade são condições que afetam o cristão. Existe nisso, portanto, um estranho tipo de consolo, ainda que muito real. Se alguém que está lendo as minhas palavras está enfrentando algum problema, deixe-me dizer isto. O fato de que você se sente feliz ou perturbado não significa que não seja um cristão. Na verdade, digo mais. Se você nunca teve problemas em sua vida cristã, duvido seriamente que realmente seja um cristão. Existe o que se poderia chamar de falsa paz, assim como há também crença no engano. Todo o Novo Testamento, bem como a história da igreja através dos séculos, dão testemunho eloquente do fato de que esta é uma batalha de fé. E não ter qualquer perturbação em sua alma está, portanto, longe de ser um bom sinal. Na verdade, é um sério sinal de que algo está radicalmente errado. E tem uma boa razão para dizer isso, pois desde o momento em que nos tornamos cristãos, também nos tornamos os objetos especiais da atenção do diabo. Assim como ele assediou e atacou o Senhor Jesus, assim ele assedia e ataca todo o povo de Deus. Considere motivo de grande alegria, diz Tiago, o fato de vocês passarem por diversas provações.
É assim que a sua fé é provada. Por isso, não só é um teste da sua fé, mas de certa forma é também uma evidência de que você tem fé. É porque pertencemos a Deus que o diabo fará tudo o que puder para nos perturbar e abater. Ele não pode nos roubar a nossa salvação, graças a Deus, mas ele pode nos tornar miseráveis. Ele pode, se formos tolos a ponto de lhe dar ouvidos, limitar seriamente nossa alegria da salvação. E é isso que ele tenta fazer constantemente. E essa, por sua vez, é a razão por que temos este ensino nas epístolas do Novo Testamento. Neste capítulo, vamos considerar uma forma muito comum que o diabo usa para nos atacar nesta área. É aquela sugerida não só por este versículo em particular, mas por todo o capítulo neste trecho biográfico, o trecho onde o apóstolo Paulo se refere a si mesmo como um ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O problema aqui é o caso daqueles que são cristãos miseráveis, ou que estão sofrendo de depressão espiritual por causa do seu passado, ou devido a algum pecado particular em seu passado, ou devido à forma específica que o pecado assumiu em seu caso. Eu diria, baseado em minha experiência no ministério, que se estende já por muitos anos, que não há dificuldade mais comum. Ela ocorre constantemente e acho que tive de ajudar mais pessoas com este problema em particular do que com qualquer outra coisa. À primeira vista, alguns talvez duvidem que tais pessoas sejam realmente cristãs. Porém, estão bastante errados. Elas são cristãs. Peço que lhe deem uma declaração de fé e o farão perfeitamente. Parece ter uma compreensão bem clara a respeito da justificação pela fé. Quer dizer que entendem claramente que não podem se justificar. Não estão dependendo de suas próprias vidas ou atividades ou qualquer coisa que possam fazer. Estão perfeitamente cientes de sua total incapacidade e total dependência da graça de Deus em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendem isso claramente e dão testemunho disso e creram no Senhor Jesus Cristo. Mas então você pergunta, qual é seu problema? O problema é que, ainda que tenham uma compreensão clara dessa doutrina básica, e embora falem como cristãos, mesmo assim são infelizes. E são infelizes devido a alguma coisa em sua vida no passado. Eles veem a você parecendo muito infelizes, miseráveis até, e sempre falam sobre isso. Invariavelmente trazem o assunto à tona. Como regra, é alguma ação, algum ato, que pode ou não ter envolvido outras pessoas, algum erro cometido por eles mesmos. Geralmente é uma coisa específica, algo grande. E é a coisa a qual estão constantemente voltando, sempre repisando aquilo e não podem largá-lo. Estão constantemente o analisando e escrutinando e se condenando por causa daquilo. E como resultado, sentem-se infelizes. Às vezes é algo que disseram, uma palavra que falaram em certa ocasião. Vou citar o que considero uma das ilustrações mais gráficas que já encontrei disso em minha própria experiência. Vou citá-la para ilustrar o ponto que estou enfatizando. Lembro-me de um homem que se converteu e se tornou cristão com a idade de 77 anos, uma das conversões mais notáveis que já vi. Esse homem tinha vivido de forma muito perversa. Havia poucas coisas que ele não tinha feito na vida. Todavia, ele ouviu a mensagem do Evangelho e foi convertido na velhice. O grande dia chegou quando ele foi recebido como membro da igreja e quando ele participou da ceia do Senhor pela primeira vez, no domingo à noite, para ele foi o maior evento de toda a sua vida. Sua alegria era indescritível e todos nós estávamos felizes por ele. No entanto, houve uma sequela, e foi esta. Na manhã seguinte, antes mesmo de se levantar, esse pobre homem estava à minha porta, a expressão da miséria e do abatimento, chorando incontrolavelmente. Fiquei espantado e aturdido, especialmente à luz do que se dera na noite anterior, a maior de sua vida, o ponto culminante de tudo o que já lhe acontecera. Finalmente consegui que ele se controlasse e então perguntei o que havia acontecido. Seu problema era este.
Voltando para casa depois daquele culto da ceia do Senhor, ele de repente se lembrou de algo que acontecera 30 anos antes. Ele estava no bar com um grupo de homens, bebendo e discutindo sobre religião. Naquela ocasião, ele dissera com desprezo e escárnio que Jesus Cristo era um bastardo. E isso voltou à sua memória de repente. E ele sentia que, para tal coisa, não podia haver perdão. Aquele pecado. Ah, sim, ele não tinha problemas para esquecer a bebedeira, a jogatina e a imoralidade. Aquilo estava resolvido, estava tudo perdoado. Ele entendia isso claramente. Contudo, as palavras que havia dito sobre o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquilo, ele não conseguia encontrar consolo nem conforto. Aquele pecado o jogara nas profundezas do desespero. Dou graças a Deus que, através das Escrituras, pude restaurar a sua alegria. Todavia, é a esse tipo de coisa que estou me referindo, algo que a pessoa disse ou fez que a persegue e que volta à sua lembrança e a torna miserável e infeliz, ainda que ela subscreva a fé cristã. Essa condição, que parece contraditória, é uma realidade e precisamos reconhecê-la como tal. Em outros casos, pode ser a escravidão, a uma promessa ou a um compromisso feito, mas não cumprido, que é a causa do problema. Já testemunhei muitos casos assim de pessoas que durante uma doença fizeram certa promessa a Deus ou assumiram um compromisso que, se elas se recuperassem, fariam isto e aquilo. Entretanto, não cumpriram seu voto. Na verdade, talvez tenham feito algo que se tornou impossível o cumprimento da promessa ou do voto. E essas pessoas se encontram nessa situação infeliz, escravizadas por aquilo. Esse, então, é o problema para o qual estou chamando a sua atenção. São pessoas que entendem claramente a doutrina da salvação, é certo que, no seu caso, sentem que há algo, aquele pecado específico ou a forma que ele assumiu no caso delas, que de certa maneira as coloca numa categoria diferente. Dizem, sim, eu sei, mas... E isso as segura. São cristãs miseráveis, sofrendo de depressão espiritual. Qual é o problema real aqui? Bem, existem duas explicações principais dessa condição. A primeira e principal delas, é claro, é que tudo isso é obra do diabo, pois embora Satanás não possa nos roubar nossa salvação, ele definitivamente pode nos roubar a nossa alegria. Sua grande preocupação é impedir que as pessoas se tornem cristãs. Porém, quando isso falha, o seu objetivo então passa a ser o de torná-las cristãs miseráveis, para que então possa apresentá-las a alguém que está sob convicção de pecado, dizendo: isso é o cristianismo, olhe para essas pessoas. Aí está um quadro do que é o cristianismo. Olhe para essas criaturas miseráveis. Você quer ser assim? Sem dúvida, a causa essencial da maioria desses problemas é o próprio diabo. Todavia, há também uma causa secundária, e isso é o que quero enfatizar aqui. Reitero que esse problema é quase inteiramente devido à ignorância de doutrina, deixar de entender claramente a doutrina da salvação conforme apresentada no Novo Testamento. E isso é a essência do tratamento desse problema. Quero expressar isso de forma clara e brusca para enfatizá-lo, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado. Em certo sentido, as pessoas que estão nessa situação não devem orar para serem libertas dela. É o que sempre fazem, e é o que invariavelmente estão fazendo quando vinham em busca de ajuda. De fato, é o que geralmente lhe dizem que devem fazer. Ora, o cristão deve orar sempre, o cristão deve orar sem cessar. Mas este é um ponto em que o cristão deve parar de orar por um momento e começar a pensar. Sim, porque há certos problemas na vida cristã, meu amigo, a respeito dos quais eu digo que, se você não fizer outra coisa além de orar sobre ele, jamais os resolverá. Há ocasiões em que você deve parar de orar, porque a sua oração talvez não esteja fazendo mais do que relembrá-lo do seu problema e mantendo a sua mente fixa nele. Então você precisa parar de orar e começar a pensar e esclarecer a sua doutrina. E sobre o que deve pensar? A primeira coisa que eu sugeriria é que pense no caso do apóstolo Paulo e no que diz aqui.
Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 1, versos 12 a 16. Isso é maravilhoso. Note o que o apóstolo diz. O que ele declara aqui é que, de certa forma, o Senhor Jesus Cristo o salvou para apresentá-lo como um exemplo. Um exemplo em que sentido? Um exemplo para aquelas pessoas que sentem que o seu pecado, de um modo ou de outro, ultrapassa os limites da graça e da misericórdia de Deus. O argumento do apóstolo é que o seu próprio caso é prova suficiente, de uma vez por todas, que nunca devemos arrazoar dessa forma. Em outras palavras, essas pessoas creem que existe uma escala de pecados e fazem distinção entre certos pecados. Elas os classificam dizendo que alguns são perdoáveis, enquanto que outros, aparentemente, não são. A esses o apóstolo diz que o seu próprio caso é mais do que suficiente para refutar esse argumento. O que quer que vocês possam pensar, ele diz, o que quer que tenham feito, pense em mim, pense no que eu era. Blasfemo, perseguidor, opressor. Pode pensar em coisa pior. Ele odiava até o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fez tudo o que pôde para exterminar os seus seguidores. Foi até Damasco, respirava ameaça de morte contra eles. Esta era a sua condição, perseguidor e blasfemo. E ele diz, eu sou uma prova. O que quer que pensem a respeito de si mesmo, comparem isso comigo e vejam onde estão. Esse é o primeiro argumento. Você pensa no caso dele e diz a si mesmo, se ele obteve misericórdia, se ele foi perdoado, eu preciso reconsiderar esse pecado na minha vida. É aí que você começa. Todavia, o apóstolo não para aí, porque no sentido não devemos diferenciar um pecado de outro. À primeira vista, o apóstolo parece estar fazendo isso. Ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Como se estivesse dizendo que há grandes pecadores, médios pecadores e pequenos pecadores. Contudo, ele não estava dizendo isso. Essa não podia ser a sua intenção, pois estaria contradizendo a sua doutrina essencial. O que ele realmente estava dizendo é que, quanto mais o homem se aproxima de Deus, maior ele vê o seu pecado. Quando o homem vê a escuridão de sua própria alma, ele diz, sou o pior dos pecadores. E somente um cristão pode dizer isso. O homem do mundo nunca fará tal declaração. Está sempre querendo provar como ele é bom. No entanto, Paulo parece estar dizendo mais do que isso, como eu já afirmei. Ele parece sugerir que esses pecados contra a pessoa de Cristo, de certa forma, são o pecado dos pecados. Todavia, ele então esclarece o que quer dizer com outras palavras. Porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Colocando-o dessa forma, ele derruba essa escala de pecados. Se o examinarmos de certo ângulo, seu pecado foi o pior imaginável, mas de outro ângulo, é a soma de todos os pecados, porque, em última análise, há somente um pecado, que é o pecado da incredulidade. Essa é a grande doutrina do Novo Testamento sobre esta questão. É o que estas pessoas precisam captar, acima de tudo, o mais, que não devemos pensar em termos de pecados específicos, e sim, sempre em termos de nosso relacionamento com Deus. Todos nós tendemos a errar nesse ponto. É por isso que temos a tendência de pensar que algumas conversões são mais extraordinárias do que outras, mas não são. A mesma graça de Deus é necessária para salvar a pessoa mais respeitável do mundo, assim como o pecador mais desprezível. Nada senão a graça de Deus pode salvar alguém, e a mesma graça é necessária para salvar a todos.
Entretanto, não pensamos assim. Pensamos que certas conversões são mais notáveis do que outras. Fazemos distinção entre pecado e pensamos que alguns pecados são piores do que outros, porque nossa doutrina está errada. Tudo volta ao nosso relacionamento com Deus. É tudo uma questão de fé ou incredulidade. Há muitos outros exemplos notáveis disso nas Escrituras. A situação em que um homem como José demonstrou o seu discernimento e a sua compreensão espiritual foi esta. Quando tentado pela mulher de Potifar, ele disse: Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gênesis 39, verso 9. O que perturbava José não era a possibilidade de pecar contra a mulher, e sim contra o próprio Deus. Ora, isso é verdadeira reflexão espiritual. Não devemos pensar tanto no pecado em si. É o que geralmente fazemos. Tudo o que se constituía em pecado para José era o fato de que envolvia o seu relacionamento com Deus. Se eu fizer isso, estarei pecando contra Deus. Davi percebeu a mesma coisa. Assassino e adúltero que era, isto é o que o perturbava. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Salmo 51, verso 4. Ele não estava fazendo pouco do mal que cometera contra outros. Ele compreendia isso, mas isso não era o pior. Era Deus, seu relacionamento com Deus. No momento em que passamos a pensar nisso, esquecemos pecados específicos e esquecemos que um é pior do que outro. Minha incredulidade, diz Paulo, isso era o problema, não certos atos em particular. É o nosso relacionamento com Deus e suas leis que importa. O Novo Testamento tem alguns ensinamentos notáveis sobre isso. Acaso já observaram a lista das obras da carne que Paulo nos dá em Gálatas 5? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Verso 19. Não temos dúvidas quanto a estes horríveis. Idolatria. Certamente. Feitiçaria, é óbvio. Mas de repente, ódio. Ódio? Ora, eu pergunto, o pecado não se aplica somente a certas pessoas que são adúlteras e impuras? Não é assim. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Observem como ele as mistura. Invejas, homicídios. Sim, não somente o ato, mas o coração. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Que lista! E o Senhor disse a mesma coisa quando nos lembrou que do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, etc. Ele os ajunta a todos, não somente certos grandes pecados, e sim todos os pecados. Cada pecado, qualquer coisa que sugira um relacionamento errado com Deus, qualquer violação da lei. Tiago esclareceu este ponto de uma vez por todas no capítulo 2 de sua epístola, versículo 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Portanto, estamos todos no mesmo nível. E se o maligno tentar levá-los a pensar que o seu pecado é diferente, respondam que não importa qual aspecto particular da lei um homem quebrar. Se ele quebrou a lei em um só ponto, ele é culpado de todos. Não é aquele ponto em particular que realmente importa, é a lei que importa. Essa é a maneira como Deus vê o pecado. Então, não permitam que o diabo os desviem. É a lei, não um pecado em particular, mas nosso relacionamento com a lei de Deus e nosso relacionamento com o próprio Deus que importa. Isso nos traz ao terceiro ponto. O problema com esse tipo de cristão infeliz é que ele realmente não crê nas Escrituras. Você já pensou nisso? Você diz, meu problema é esse terrível pecado que eu cometi? Deixe-me lhe dizer, em nome de Deus, que esse não é o seu problema. Seu problema é incredulidade. Você não crê na palavra de Deus. Estou me referindo a 1 João, capítulo 1, onde lemos, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é uma declaração categórica feita por Deus, o Espírito Santo, através de seu servo. Não há limites aqui. Não há distinção entre pecado e pecado. Não vejo nenhuma classificação. Qualquer que seja o seu pecado,
Este é o alcance desta declaração. Não importa o que é, não importa o que foi. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você não crê nessa palavra, se continua pensando em seu pecado, digo que não está aceitando a palavra de Deus, não está confiando em sua palavra, não acredita no que Ele diz, e isso é o seu verdadeiro pecado. Você se lembra do que aconteceu a Pedro certa vez? Lê Atos 10. Pedro havia subido ao terraço da casa para orar, quando de repente teve uma visão em que um grande lençol descia do céu. Todo tipo de animal dentro, e ele ouviu uma voz dizendo: "Levanta-se, Pedro, mate e coma." No entanto, Pedro disse: "De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo." Você se lembra do que aconteceu? A voz de Deus veio a ele do céu de novo, dizendo: "Não chame impuro ao que Deus purificou." Você percebe o que está fazendo? Era o que Deus estava dizendo. Você está insistindo em chamar de comum e imundo algo que eu mandei que você matasse e comesse. Não chame impuro ao que Deus purificou. É precisamente isso que eu diria a qualquer pessoa a quem o diabo escravizou em depressão espiritual por anos, devido a algum pecado em particular, algum evento infeliz de sua vida passada. Não importa o que tenha sido. O que lhe digo, em nome de Deus, é isto: o que Deus purificou pelo sangue do seu Filho unigênito, não o considere impuro ou imundo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, 1 João 1, verso 7, e de toda injustiça. Creia na palavra de Deus, meu amigo. Não continue a orar freneticamente para ser perdoado daquele pecado. Creia na palavra de Deus. Não lhe peça uma mensagem de perdão. Ele já o deu a você. A sua oração pode muito bem ser uma expressão de incredulidade neste ponto. Creia nele e em sua palavra. Outro problema com essas pessoas é que elas parecem não ter uma compreensão plena do que o Senhor fez na cruz do Calvário. Creem em sua morte expiatória, mas não entendem as suas implicações. Não captaram a doutrina de forma completa. Sabe o suficiente para serem salvos? Estou falando de cristãos. Mas estão num estado de depressão porque não entendem plenamente o que isso significa. Elas esquecem que o anjo anunciou a José no princípio que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. O anjo não disse que ele salvaria de todos os pecados, exceto daquele pecado que você cometeu. Não. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ouçam Pedro dizendo a mesma coisa. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2:24. Não há distinção aí, não há limite. Ou então ouçam as palavras do apóstolo Paulo quando diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. 2 Coríntios 5:21. Todos foram colocados aí. Cada um deles, sem limites, nada foi deixado de fora. Todos os pecados do seu povo estão aí, cada um deles. Realmente, ele mesmo disse na cruz, não é mesmo? Ele disse: está consumado. João 19:30. Consumado de forma total. Em que sentido? Está consumado no sentido de que não só todos os pecados cometidos no passado foram julgados na cruz, mas todos os pecados que ainda viriam a ser cometidos também foram julgados ali. Foi num único sacrifício, de uma vez para sempre. Ele nunca mais voltaria à cruz outra vez. Todos os pecados foram julgados ali, de forma final e completa. Todos. Nada ficou por fazer. Está consumado. O que lembramos uns aos outros ao tomar o pão e o vinho, e o que proclamamos é essa obra consumada. Nada foi deixado sem fazer. Não existe qualquer distinção no que se refere a certos pecados em particular. Todos os pecados daqueles que creem nele, cada um deles, foram julgados na cruz, e Deus os desfez como a névoa. Todos os pecados que possam vir a cometer já foram julgados ali. Portanto, quando vão a ele, é o sangue de Jesus, seu Filho, que vai purificá-los. O próximo passo, portanto, é que precisamos compreender claramente a justificação. Já tratei disso num capítulo anterior, mas quero mencioná-lo de novo.
Devemos lembrar que nossa justificação significa não somente que os nossos pecados foram perdoados e que fomos declarados justos pelo próprio Deus no momento em que cremos, mas que fomos declarados permanentemente justos. Porque justificação também significa isso, que Deus nos dá a justiça inegável de seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. É isso que significa a justificação. Não significa somente que os seus pecados foram perdoados, mas muito mais. Significa também que ele nos veste com a justiça de Jesus Cristo. Com efeito, ele diz: você é justo. Não vejo um pecador, mas um filho justo. Eu vejo você em Cristo, coberto por sua santidade e justiça. E quando Deus faz isso em nós, ele o faz de uma vez para sempre. Vocês estão escondidos. Vocês, suas personalidades, suas vidas todas estão cobertas pela justiça de Cristo diante de Deus. Eu digo, portanto, com reverência e com autoridade da palavra de Deus, que Deus não vê mais os seus pecados. Ele vê a justiça de Cristo sobre vocês. Tomem posse disso. Em última análise, tudo se resume nisto, que a causa real do problema é que deixamos de compreender a nossa união com Cristo. Muitos parecem pensar que o cristianismo significa apenas que somos libertos, no sentido de que os nossos pecados são perdoados. Todavia, isso é só o começo, apenas um aspecto. Essencialmente, salvação significa união com Cristo, ser um com Ele. Assim como eras um com Adão, agora somos um com Cristo. Fomos crucificados com Cristo. Estou crucificado com Cristo, diz Paulo. Tudo o que aconteceu com ele, aconteceu comigo. Estou unido com ele. Leiam Romanos capítulo 5 e 6. O ensino é que morremos com Cristo, fomos sepultados com ele, ressuscitamos com ele e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo e com Cristo. Esse é o ensino das Escrituras. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, verso 3. O velho homem foi crucificado com tudo o que pertencia a ele. Todos seus pecados foram julgados. Vocês foram sepultados com Cristo e ressuscitarão com Cristo. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 11. Portanto, quero resumir a questão desta forma. Você e eu, e para mim esta é uma das grandes descobertas da vida cristã, nunca esquecerei a libertação que a compreensão deste fato me trouxe. Você e eu nunca devemos olhar para a nossa vida passada. Nunca devemos olhar para nenhum pecado da nossa vida passada de qualquer forma, a não ser aquela que nos leve a louvar a Deus e exaltar a sua graça em Cristo Jesus. Eu o desafio a fazer isso. Se você olha para o seu passado e isso o deprime, e se como resultado disso você se sente miserável como cristão, precisa fazer o que Paulo fez. Fui um blasfemador. Ele disse, mas não parou aí. O que é que ele diz em seguida? Sou, portanto, indigno de ser um pregador do Evangelho? Na verdade, ele diz exatamente o oposto. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Quando Paulo olha para o passado e vê o seu pecado, ele não se encolhe num canto dizendo, não mereço ser um cristão. Eu fiz coisas terríveis. Ele não faz isso. O efeito do seu passado sobre ele o leva a dar glória a Deus. Ele se gloria na sua graça e diz, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. É assim que devemos olhar para o nosso passado. Então, se você olha para o seu passado e se sente deprimido, significa que está dando ouvidos ao diabo. Entretanto, se você olha para o seu passado e diz, infelizmente é verdade que o Deus deste mundo me cegou, mas louvado seja Deus, a sua graça foi mais abundante, ele foi mais do que suficiente, e seu amor e sua misericórdia vieram sobre mim, de tal forma que tudo foi perdoado, sou uma nova criatura, então tudo está bem. É assim que devemos olhar para o passado, e se não fazemos isso, quase me sinto tentado a dizer que merecemos ser miseráveis. Por que crer no diabo em vez de crer em Deus? Levante-se e compreenda a verdade a respeito de si mesmo. Que o passado se foi, que você é um com Cristo, e todos os seus pecados foram apagados de uma vez para sempre.
Oh, lembremos de que é pecado duvidar da palavra de Deus. É pecado permitir que o passado, que já foi resolvido por Deus, nos roube a nossa alegria, a nossa utilidade, no presente e no futuro. Ouça de novo as palavras ditas do céu ao duvidoso, hesitante apóstolo Pedro. Não chame impuro ao que Deus purificou. Regozije-se na maravilhosa graça e misericórdia que apagou os seus pecados e o fez um filho de Deus. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Filipenses 4, verso 4.